o sussurro que deu início a tudo. Não começou com uma manchete, mas com um sussurro, um murmúrio discreto que se infiltrou pelos corredores do poder, como uma corrente de ar por baixo de uma porta antiga. A princípio, pareceu-me insignificante um nome mencionado de passagem, um ficheiro solicitado discretamente, uma reunião remarcada sem explicações. Contudo, em poucos dias, o ar dentro do palácio de Buckingham tornou-se mais pesado, como se as próprias paredes pressentissem o que estava por vir. A família real já tinha sobrevivido a escândalos antes. Tinha suportado abdicações, divórcios, traições e tragédias transmitidas a milhões de pessoas. Mas desta vez era diferente. Desta vez, a verdade vinha de dentro, lenta, deliberada, inegável. E quando finalmente emergisse, quebraria algo que a coroa sempre considerara garantido o controlo. Nas primeiras horas daquela segunda-feira, enquanto a cidade lá fora dormia, sob uma pálida névoa londrina, um e-mail saiu da rede segura dos arquivos reais. Foi enviado anonimamente o seu conteúdo encriptado, o seu assunto enganosamente simples, o registro que enterrou. Ao amanhecer, assessores de alto escalão reuniram-se num escritório discreto, atrás da capela do palácio. O tom era urgente, a linguagem cuidadosa. Não falavam de exposição, mas de contenção. Uma frase repetiu-se ao longo da conversa a proteger a instituição. A princípio, poucos compreenderam o conteúdo do documento, apenas que fazia referência a um acontecimento há muito sussurrado, mas nunca comprovado. Um acordo feito décadas antes, que a ser revelado colocaria em causa a própria narrativa que a monarquia tinha construído à sua volta. Ao meio-dia, a notícia chegou ao rei. Charles estava a ler na sala de estar, privada do castelo de Windsor, quando a mensagem chegou. O seu secretário particular entrou silenciosamente à sua expressão, revelando mais do que as suas palavras. Trata-se dos arquivos, senhor, disse. Algo foi recuperado. Charles ergueu os olhos, franzindo o sobrolho. Recuperada de onde? A secretária hesitou. De nós. Nessa tarde, a Casa Real entrou no que um assessor chamou mais tarde de crise silenciosa. Não houve declarações, nem pânico visível, apenas a precisão do protocolo a mascarar o caos. Chamadas foram feitas, consultores convocados, servidores verificados. Mas quanto mais procuravam a brecha, mais claro se tornava que não se tratava de um ataque hacker, mas sim de uma fuga de informação proveniente de alguém que sabia exatamente onde procurar. Do lado de fora, a imprensa ainda não se tinha apercebido. O mundo seguia com o seu dia a dia alheio ao facto de que o segredo mais bem guardado da monarquia lhe tinha escapado por entre os dedos. Mas dentro do palácio, o ambiente tornava-se tenso. Até os ritmos habituais, a troca de turnos dos lacaios, os sinos a marcar as horas, pareciam fora de compasso. Ao anoitecer, William e Catherine foram informados. A reunião foi breve, o tom seco. Disseram-lhes que a situação era delicada, mas controlável. No entanto, quando o auxiliar saiu da sala, William virou-se para a esposa e disse baixinho: depois de dizerem isso, nunca se torna controlável. Catarina não disse nada. Ela apenas assentiu, com a cabeça, o olhar distante. Ao longo dos anos, aprendera que as crises mais perigosas nunca eram as mais ruidosas. Eram aquelas que começavam em silêncio. Nessa noite, enquanto as luzes de Londres cintilavam sobre o Tâmisa, um dossiê começou a circular entre alguns jornalistas. Estava incompleto, censurado, fragmentado, mas era real. O seu conteúdo apontava para uma decisão tomada no final da década de 1980, um acordo que envolvia finanças, obrigações e a discreta reconfiguração da linhagem real. O documento sugeria que uma das verdades há muito aceites pela família não era verdadeira. Insinuava uma herança reescrita, uma linhagem sanguínea alterada para proteger uma imagem e um herdeiro nomeado não por direito de nascimento, mas por conveniência. A história, a confirmar-se, não se limitaria a manchar reputações. Isso mudaria a história. Ao amanhecer, o primeiro rumor chegou a Fleet Street. Em poucas horas, as redações fervilhavam de especulações.
Uma revelação da realeza, disse um editor. Ou uma invenção, perguntou o outro. Mas aqueles que tinham visto pelo menos um vislumbre do documento sabiam que não se tratava de uma invenção. Era um facto. E os factos, uma vez revelados, não podem ser silenciados. Em Windsor, o rei reuniu-se em privado com os seus conselheiros de maior confiança. A conversa decorreu comedida, mas sob a civilidade pulsava uma silenciosa preocupação. Precisamos de confirmar a extensão da exposição, disse Lord Chamberlain, e identificar a fonte antes que a imprensa o faça. Charles ouviu atentamente com uma expressão indecifrável. Herdara o trono, numa época que prezava a transparência em detrimento da tradição, e, no entanto, passara a vida a proteger aquilo que a transparência poderia destruir. E se a história for verdadeira, perguntou em voz baixa, a sala ficou em silêncio. Então, devemos decidir, disse Chamberlain por fim, se a verdade serve à coroa ou se a destrói. Nessa noite, enquanto a chuva batia com intensidade nas janelas do palácio, Catarina estava sentada sozinha no seu gabinete. Os jornais já chamavam ao caso o arquivo Windsor. Leu os primeiros relatórios em silêncio, anotando o que tinha sido omitido, os nomes, as datas, os motivos. Os jornalistas ainda não tinham o quadro completo, mas teriam como sempre tinham. Fechou o portátil e encarou o seu reflexo no vidro. Durante anos, ela aceitara as regras de discrição acima da divulgação elegância, acima do confronto. Mas agora, ela via o que a monarquia realmente temia. Não era um escândalo, era uma consequência. William entrou silenciosamente, com o rosto abatido. Está a desfazer-se mais rápido do que esperavam, disse. Vão tentar negar, mas a negação não vai resultar. Não desta vez, ela olhou para cima. Acredita que seja verdade. Ele hesitou. Creio, disse com cautela, que a verdade nesta família sempre dependeu de quem tinha permissão para a dizer. Não disseram mais nada. Lá fora, o trovão ecoava pelo céu noturno. Era a primeira tempestade da temporada, mas parecia algo mais antigo, um presságio que regressava. De manhã, as manchetes eram implacáveis. O verdadeiro segredo, revelado um legado reescrito. A verdade vem finalmente ao de cima. A reação do público foi dividida. Alguns descartaram a ideia como mera especulação. Outros exigiram transparência. Mas, por todo o país, um sentimento ecoou com mais força do que a indignação: a desolação. A monarquia sempre fora o espelho da Grã-Bretanha, refletindo a sua história, a sua resiliência, as suas ilusões de permanência. Mas agora, à medida que a verdade se espalhava como tinta na água, este espelho começou a rachar. O palácio permaneceu em silêncio. Oficial e oficiosamente, os telefones tocaram noite dentro. Os advogados redigiam declarações que nunca seriam divulgadas, e os cortesãos cochichavam nos cantos sobre o quanto mais poderia vir ao de cima. Dentro daquelas paredes douradas, a verdade finalmente emergiu. E embora tivesse demorado décadas a vir à tona, carregava o peso de séculos. O sussurro que dera início a tudo era agora um rugido. E pela primeira vez na história recente, a família real percebeu que o perigo não era o que o público pensava, mas sim o que o público talvez finalmente entendesse: o arquivo secreto. Na manhã seguinte, a divulgação da notícia, o Palácio de Buckingham transformou-se num palco de caos controlado. Os corredores que normalmente ecoavam, com uma precisão silenciosa, fervilhavam agora de inquietação. Os assessores corriam de um lado para o outro, com expressões serenas, mas o passo demonstrando pânico. A assessoria de imprensa do palácio divulgou um breve e impessoal comunicado. Estamos cientes das recentes notícias veiculadas pelos meios de comunicação social e não comentaremos material não verificado. Foi o tipo de negação que confirmou mais do que escondeu. Na sala de comunicações, os ecrãs exibiam transmissões em direto de todo o mundo. Todas as estações transmitiam a mesma história. Os pivots falavam com reverência e cautela. Os historiadores especulavam
e os analistas jurídicos debatiam implicações que ninguém ousava mencionar em voz alta. No meio do tumulto, uma frase repetia-se incessantemente: o maior segredo da monarquia. No interior de Windsor, o rei estava sentado, à sua secretária, com o dossiê vazado à sua frente. O documento em si era fino, com apenas 8 páginas, mas cada linha tinha peso suficiente para abalar as estruturas. Fazia referência a um ajuste confidencial no reconhecimento da sucessão autorizado discretamente após o falecimento de um antigo conselheiro real. A linguagem era cuidadosa clínica, mas o seu significado era devastador. Implicava que uma geração antes tivesse sido tomada a decisão de ocultar um laço paterno, de reescrever uma herança para evitar o escândalo. Os dedos de Charles tremeram ligeiramente enquanto virava as páginas. Conhecia fragmentos desta história. Claro, todos os monarcas herdavam fantasmas, mas não a sua totalidade. Se os pormenores fossem verdadeiros, significariam que a linhagem familiar, a própria legitimidade de certos títulos, assentava no engano. A questão não era se a coroa sobreviveria à revelação, mas se merecia sobreviver. Ao meio-dia, Guilherme foi convocado. A reunião decorreu no gabinete particular do rei, sem a presença de assessores. O ar estava carregado de história não dita. Charles apontou para o dossiê que estava em cima da mesa. "Você leu?" perguntou. "Apenas as partes que foram divulgadas", respondeu William. "E em que acredita?" "Essa crença não importa", respondeu William em voz baixa. "O que interessa são as provas." Charles recostou-se na cadeira. "Haverá quem diga que isto muda tudo. E haverá quem disse: William, perceba que apenas revela o que sempre foi verdade." Fora do escritório, a máquina da gestão de crises funcionava incessantemente. Consultores jurídicos redigiram declarações, arquivistas vasculharam décadas de correspondência e especialistas em segurança digital rastrearam a fuga. A investigação foi discreta, mas implacável. Cada ficheiro acedido, cada palavra-chave, utilizada cada autorização concedida, foi registrada e analisada. No entanto, quanto mais investigavam, mais claro se tornava que a brecha vinha de dentro. Nessa noite, Catherine chegou a Windsor com as crianças. O público precisava de ver união, disseram os assessores. Mas a união já não era estratégia, era camuflagem. Depois do jantar, quando as crianças subiram, viu-se sozinha no jardim com o rei. As luzes projetavam longas sombras sobre o caminho de gravilha. "Dizem que a verdade veio dos arquivos", disse ela. Então, o passado resolveu finalmente falar. Charles olhou para ela, cansado, mas resoluto. "O passado fala sempre", murmurou. "Apenas fingimos não o ouvir." Na manhã seguinte, surgiu uma segunda fuga de informação. Um adenda ao processo que mencionava pagamentos feitos a um fundo fiduciário privado no início da década de 1990. Os valores eram suficientemente pequenos para parecerem inofensivos, mas o momento em que ocorreram levantou suspeitas. Ficou claro, então, que não se tratava de um simples descuido. Era um padrão. Os meios de comunicação social repercutiram a notícia, ligando as conclusões a rumores anteriores de encobrimento por parte da família real e desaparecimento de documentos. Os comentadores que antes defendiam a coroa começaram a fazer perguntas difíceis. A instituição, que sobrevivera a guerras e divórcios, lutava agora contra algo muito mais corrosivo: a dúvida. Os assessores de William imploraram-lhe que divulgasse uma declaração, distanciando-se do assunto, mas ele recusou. "Se falar agora", disse, "parecerá que estou na defensiva. Deixe que a verdade fale por si." Catherine observou-o do outro lado da sala. A sua contenção, outrora, a sua força parecia-lhe agora um castigo silencioso. Trazia a vergonha de um segredo que não criara. Nessa noite, houve uma reunião em Clarence House. Apenas estavam presentes o rei, o seu secretário particular e 2 conselheiros seniores. Discutiram a estratégia em voz baixa, com um misto de medo e cansaço nas vozes. Um deles sugeriu uma investigação completa, com transparência, para reconstruir a confiança. Outro advertiu
que isso destruiria a pouca fé que ainda restava. Charles ficou em silêncio durante muito tempo. Então, finalmente falou. Podemos resistir ao escândalo, disse. Não conseguimos resistir à erosão. A sala ficou em silêncio. Todos compreenderam. O escândalo passa. A erosão é permanente. Entretanto, a reação do público tinha mudado. O choque inicial estava a dissipar-se, substituído por uma discreta desilusão. Do lado de fora dos portões do palácio, os admiradores ainda deixavam flores e cartas, mas as suas mensagens tinham mudado. Conta-nos a verdade, dizia uma das mensagens. Nós amamos-te, mas precisamos de honestidade. Não foi a raiva que assustou a coroa, foi uma desilusão. Catherine percebeu isso durante o seu próximo compromisso público. Ela sorriu, apertou mãos e ouviu com gentileza. Contudo, ela conseguia sentir a mudança no olhar das pessoas. Olhavam-na não com admiração, mas com uma espécie de tristeza suplicante, como se quisessem que ela lhes assegurasse que o conto de fadas ainda estava intacto. Mais tarde, em privado, ela disse a William: eles já não querem a perfeição, só querem saber se é real. Ele assentiu. E a verdade é que é tudo o que resta para lhes dar. Mas a verdade na monarquia nunca foi dada gratuitamente. Nesse fim de semana, uma fonte anônima enviou um fragmento final do ficheiro, uma nota manuscrita de há décadas, na qual um alto funcionário da realeza tinha escrito: devemos proteger a linhagem a todo o custo. O significado era inconfundível. O engano não fora um acidente, fora uma escolha. A manchete da manhã seguinte era simples. A verdade veio finalmente à tona hoje. À tarde, o palácio divulgou outro comunicado ponderado, digno e penosamente distante. O governo de Sua Majestade tomou conhecimento de documentos históricos cuja autenticidade ainda está a ser analisada. A Casa Real cooperará plenamente com qualquer esclarecimento necessário. Naquela noite, Windsor estava em silêncio. A chuva batia nas janelas e o castelo vasto e antigo parecia suspirar sob o seu próprio peso. Catherine ficou junto à lareira, olhando fixamente para as brasas. William entrou silenciosamente, segurando uma carta dobrada. Quer dirigir-se à nação, disse amanhã à noite. Ela olhou para ele, em voz baixa. E ele vai contar-lhes tudo. William desdobrou a carta, o papel a tremer ligeiramente na mão. Ele vai dizer-lhes o que eles precisam de ouvir, disse. E não o que merecem saber. Ambos sabiam a diferença. E algures para lá, dos muros do palácio, o mundo aguardava uma verdade que já se tinha revelado por si mesma. O acerto de contas em Windsor. A transmissão estava marcada para as 9 horas em ponto. As câmaras chegaram ao anoitecer, as suas caixas rolando sobre as rochas como um trovão distante. No escritório privado do rei Cabos enrolavam-se sob tapetes persas. Os monitores piscavam em silenciosa vigilância, e um cartão de balanço de brancos pairou brevemente sob o retrato de um antigo soberano, cujo olhar testemunhara outras tempestades. Lá fora, Windsor dormia atrás dos seus muros. Lá dentro, o ar vibrava com a coreografia cuidada de um ritual nacional. As luzes suavizaram-se o teleponto. Foi ajustado, a cadeira posicionada um pouco à esquerda. O rei ensaiou cada fala, com uma voz aprimorada por décadas de serviço. Mas havia algo de novo naquela noite. A cadência de um homem que avalia o seu legado perante a gravidade da verdade. A Cida movia-se com reverente economia. O secretário particular reviu a versão final, uma linguagem concebida para reconhecer sem admitir, para esclarecer sem confessar. Registros históricos. Contexto incompleto. Compromisso com a transparência dentro dos limites constitucionais. Cada frase era como caminhar na corda bamba sobre um abismo de consequências. William chegou sem cerimônias, conduzido por um corredor lateral para evitar as objetivas das câmaras. Estava ao fundo da sala, com as mãos cruzadas atrás das costas, a ouvir palavras que não tinha escrito e que não podia mudar. Catherine permaneceu numa antessala adjacente com as crianças, enquanto um noticiário em volume baixo era exibido para garantir que a primeira vez que ouviam o avô falar era delicadamente emoldurada e não transmitida em volume alto por um ecrã, que nunca pisca.
às 20h59, acendeu-se uma luz vermelha de contagem decrescente. A sala transformou-se numa capela. Os dedos do diretor pairaram, depois desceram. Ao vivo, o rei começou. Falou do dever da coroa para com a história e o presente de documentos recentemente descobertos, cuja autenticidade estava sob análise formal, e de uma promessa de cooperação com arquivistas governamentais e historiadores independentes. Não referiu nomes. Não descreveu o ajustamento nem os pagamentos do fundo fiduciário. Não apresentou nem desculpas, nem negação, apenas uma promessa severa de encarar a verdade com firmeza. Foi uma demonstração de controlo de pesar calculado sem rendição. Nos lares de toda a Grã-Bretanha, as salas de estar escureceram os talheres. Deixaram de funcionar. A respiração de uma nação ficou suspensa. Quando terminou, a luz apagou-se de repente e a sala exalou. Os aplausos teriam sido um sacrilégio. Em vez disso, ouviu-se o clique de um interruptor, o ligeiro arrastar de uma perna de cadeira, o suave ruído de passos a cumprir o ritual da partida. William permaneceu onde estava, até a sala se esvaziar. O rei retirou lentamente o microfone de lapela. Um homem, a tirar uma armadura que já não lhe servia, fez o que acreditava ser certo, disse William por fim. A resposta do rei foi suave e cansada. Acreditava que era possível sobreviver a isto. Percorreram juntos o corredor ladeado de retratos, cuja digna quietude não oferecia conselhos. Haverá pedidos para uma investigação completa, disse William. Já existem, respondeu o rei. Vamos encaminhá-los para o contexto, não para a confissão. O maxilar de William contraiu-se. Contexto é outra palavra para distância. O rei parou, e confissão é outro nome para colapso. Os seus olhares se encontraram. Nenhum dos dois pestanejou. À meia-noite, a reação já tinha ganho forma. Os comentadores elogiaram o tom, questionaram o conteúdo e repetiram as 3 frases que importavam: registros, revisão, cooperação. Os jornais da manhã publicaram 2 versões do mesmo veredicto, apoio moderado, de um lado, cepticismo paciente do outro. Mas as cartas que chegaram ao palácio contavam uma história mais profunda. Eram concisas, sinceras e destemidas. Respeitamo-lo, mas fale com clareza. Adoramos a família, mas diga-nos, por que fomos enganados? Podemos perdoar a verdade, não podemos perdoar a evasão. Neste silencioso referendo de sentimentos, a coroa encontrou o seu mais perigoso adversário. Não a raiva, mas a desilusão com perseverança. Em Windsor, o ajuste de contas passou da cobertura jornalística para o derramamento de sangue. Um conselho tardio reuniu-se na sala de estar mais pequena. Estavam presentes o secretário particular, Lord Chamberlain, 2 consultores jurídicos e um arquivista, cujo conhecimento das notas de rodapé poderia alterar as manchetes. O arquivista confirmou o que todos já temiam. O rastro documental não desapareceria sob revisão. Pelo contrário, tornar-se-ia mais preciso. Uma carta. Aqui, uma anotação. À margem, ali um lançamento no livro de registro, que sincronizava somas e datas com demasiada precisão para ser mera coincidência. O silêncio tomou conta da sala. A instrução final do rei chegou sem hesitação. Primeiro, a estabilidade, depois, a clareza. Por esta ordem, William regressou a Kensington antes do amanhecer. Catherine esperou a luz tênue da lareira, com a transmissão ainda aberta num tablet ao seu lado. Era forte, disse ela, porque compreendia a necessidade de pequenas misericórdias, mesmo quando se apresentavam grandes verdades. Sim, respondeu ele. E Fina? Ela colocou o tablet de lado. O que vem a seguir? Olhou para a porta, para a casa adormecida para lá dela, para a frágil normalidade em que os seus filhos acordariam. Em seguida, disse ele, carregamo-la. A manhã seguinte trouxe um desenvolvimento que o palácio não tinha previsto. Uma antiga assessora de alto nível, reformada e destemida, aceitou falar oficialmente. As suas palavras foram cautelosas, mas devastadoras. Ela não fez acusações.
Ela lembrou-se. Recordou reuniões onde a reputação da instituição era posta em causa contra a continuidade institucional. Falou das proteções estabelecidas para as decisões tomadas na velha linguagem da necessidade. Ela nunca disse engano, não precisava. A entrevista foi transmitida ao meio-dia e detonou como uma bomba discreta. Em poucas horas, o governo anunciou uma revisão histórica independente com a participação de especialistas de renome, um âmbito limitado e um calendário acelerado. Foi apresentada como uma medida decisiva de organização interna, mas todos reconheciam a orquestração. O palácio cooperaria. A revisão contextualizaria a situação. O público seria novamente convidado a aceitar que algumas histórias são demasiado antigas, demasiado complexas, demasiado sagradas para serem nomeadas de forma simples. Mesmo assim, algo tinha mudado. A verdade já não era uma intrusa, era uma residente. Nessa noite, enquanto os horários eram reorganizados para dar espaço à reflexão privada, Guilherme solicitou uma segunda audiência com o rei, sem equipa, sem anotações. Encontraram-se no mesmo escritório onde a transmissão havia sido ensaiada. Lá fora, através da janela, uma lua tênue erguia-se sobre a longa caminhada pálida e relutante. Guilherme não se calou. Falou com uma serenidade que se tornara uma demonstração de coragem por si só. Não podemos pedir ao país que confie em nós e depois recusarmos confiar-lhe a verdade. O rei ouviu sem interromper. Devemos-lhes firmeza, respondeu. A firmeza não é silêncio, disse Guilherme. É a força sob a exposição. O olhar do rei desviou-se para o retrato que estava por cima da lareira. Mais um reinado. Mais uma crise resolvida pela erosão da memória pelo tempo. O tempo fará o que o tempo faz, disse. Irá desfocar as fronteiras. A resposta de William soou como uma promessa. Não para nós. Sai sem esperar pela dispensa. Ao passar pelo claustro, viu a plataforma da câmara empilhada na sombra, como um andaime desmontado. A imagem fixou-se na sua mente. Um palco apagado, mas não a apresentação. A determinação de Catherine silenciosa e implacável voltou-se para o exterior. Solicitou e recebeu visitas que nada tinham a ver com a crise. Um centro de cuidados paliativos infantis, uma horta comunitária, uma pequena escola de arte. Em cada paragem, ela ouvia mais do que falava. E em cada aperto de mão, as pessoas pressionavam na sua palma algo para além da mera cortesia. A crença de que alguém dentro daqueles muros ainda as conseguia ouvir. Após uma visita, uma mulher de casaco azul marinho adiantou-se por entre a multidão e disse simplesmente: perdoamos mais do que imaginam. Catherine assentiu com a cabeça, o olhar firme. Nós também. Nessa noite, uma última ondulação atingiu a costa. Uma página adicional veio à tona um memorando interno, de há anos, que propõe uma análise legislativa discreta para garantir, se necessário, o significado público da sucessão sem perturbar os seus cálculos internos. A frase era quase bela na sua crueldade, priorizando o significado em detrimento da matemática, a aparência em detrimento da aritmética. O autor do memorando já tinha falecido há muito tempo, mas a sua relevância mantinha-se viva. O palácio recusou comentar. A crítica foi ampliada em um parágrafo. Os apresentadores de notícias trocaram adjetivos ponderado, equilibrado e incompleto. Nas cozinhas, nos bares e nos autocarros que regressavam à casa a altas horas da noite, as pessoas começaram a contar a história por palavras suas, que é a única forma de um país decidir em que acreditar. Alguns diziam que a coroa tinha protegido a estabilidade quando a nação precisava dela. Outros disseram que a coroa se tinha protegido quando a verdade precisava de ser ouvida. Perto da meia-noite, William e Catherine estavam junto, a uma janela, no cimo dos jardins de Kensington. A cidade estendia-se como uma constelação esculpida por mãos humanas. Cada luz, uma vida desinteressada da matemática palaciana. E se essa for a nossa tarefa, disse Catherine, não para aperfeiçoar a história, mas para a manter em aberto. A resposta de William foi pouco mais do que um suspiro. Assim aguardamos. Em Windsor, o rei caminhou sozinho, pelo corredor, os seus passos absorvidos por tapetes tecidos para pegadas que nunca vacilavam. Parou diante de uma janela que outrora emoldurara procissões triunfais
e fotografias de família. Agora, continha apenas um céu de inverno e o reflexo de um homem que escolhera a resistência à confissão. Tocou no vidro, como se este lhe pudesse responder. Não aconteceu. Ao amanhecer, a nação não tinha entrado em colapso. Nem a coroa, mas algo de irrevogável tinha mudado. O povo tinha visto o mecanismo. A cortina de veludo ainda estava fechada, mas as engrenagens eram visíveis nas suas extremidades. Neste conhecimento residiam tanto o perigo como a possibilidade. O ajuste de contas em Windsor não era um fim, era um ponto de viragem. O que aconteceria a seguir dependeria de a família, por detrás da fachada, conseguir encontrar uma linguagem que honrasse tanto a história como o pulsar do coração para lá dos portões. A traição silenciosa de Catherine. A tempestade tinha passado, pelo menos aparentemente. Na manhã seguinte, ao discurso do rei Windsor, parecia estranhamente calma, como se o próprio castelo tivesse exalado após semanas de tensão. Mas lá dentro, o ar estava pesado. O silêncio substituíra o pânico, e o silêncio era muito mais perigoso. Catherine acordou cedo, como costumava fazer, antes do amanhecer. Os corredores estavam silenciosos, e o cheiro a chuva pairava no ar através das janelas abertas. Caminhou lentamente, passando por retratos de rainhas do passado, mulheres que sorriam no meio de guerras, perdas e escândalos. Os seus olhos pintados há séculos pareciam observá-la agora com uma espécie de piedade consciente. O discurso da noite anterior fora cuidadosamente elaborado, ponderado e de tom arrependido. O rei falara de complexidades históricas, de verdades desenterradas pelo tempo e de um compromisso duradouro com a integridade. Era o tipo de discurso que confortava sem confessar, que pedia desculpa sem admitir culpa. A nação tinha chorado, mas o palácio não tinha recuperado. Após o pequeno almoço, Catarina foi chamada para uma reunião privada. William já lá estava de pé, junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Do outro lado da sala estavam sentados 2 conselheiros importantes e o secretário do rei. O assunto não era a fuga, mas sim ela. Nessa manhã, os jornais publicaram novas fotos. Catherine, semanas antes à saída de uma reunião discreta de uma instituição de solidariedade em Londres. As manchetes sugeriam que ela já sabia dos documentos muito antes de a história vir a público. Era mentira, claro, ou talvez apenas meia mentira. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Um sussurro de um contacto de confiança. Um nome mencionado de passagem. Um pedido de discrição. Ela escolhera o silêncio não por engano, mas para se proteger. Contudo, aos olhos do rei, o silêncio podia ser tão perigoso quanto a palavra. Quando os conselheiros saíram, William voltou-se para ela. Pensam que pode ter sido avisada, disse ele suavemente, de que talvez alguém lhe tenha confiado mais do que imaginava. Ela olhou para ele, a sua calma inabalável. E o que acha, Guilherme? Hesitou. Pela primeira vez em anos, ela viu a dúvida surgir por detrás da sua compostura. Acho, disse ele, que carregou muito peso sozinha. Ela virou-se. A janela dava para os jardins, onde os funcionários podavam as roseiras. Até as flores, pensou ela, eram cuidadas na perfeição. Mais tarde, nessa tarde, ela encontrou o rei no seu gabinete. Parecia mais frágil do que ela se lembrava, a sua voz mais suave, quase suplicante. Tem sido firme, disse ele. Talvez demasiado firme. Quando a verdade nos alcança, não nos podemos esconder dela, apenas moldá-la. Eu não me estava a proteger, respondeu ela baixinho. Eu estava à espera. À espera de quê? Perguntou. Ela disse que esperaria pelo momento certo para dizer a verdade. Mas agora é tarde demais. A verdade revelou-se por si só. Nessa noite, Catherine estava sentada sozinha no seu quarto. O vento sacudia as janelas e a chuva recomeçou. Abriu o seu diário, um hábito que raramente praticava hoje em dia, e escreveu apenas 5 palavras. Agora compreendo o silêncio delas. Pensou nas gerações anteriores, consortes rainhas-mães, mulheres
que carregavam segredos que não eram seus. A história julgou-as pela graça, mas nunca pelo preço a que pagaram. A sobrevivência da monarquia sempre dependeu de mulheres que perseveravam em vez de se manifestarem. Noutra parte do castelo, Guilherme reuniu-se com o seu secretário particular. Estavam em curso planos para uma revisão interna dos registros históricos, um gesto no sentido da transparência que, na verdade, revelaria muito pouco. Não podemos desfazer o que foi feito, disse a secretária. Só podemos gerir como será recordado. A resposta de William foi calma, mas incisiva. A história não nos pertence. Pertence àqueles que a contam. Saiu da sala com os pensamentos pesados. Cada decisão que tomava agora parecia um eco do empenho de outra pessoa. O dever deveria preservar a honra. Em vez disso, estava a corroê-la. Os dias passaram. O frenesi mediático começou a diminuir, substituído por especulações sobre reformas, investigações e a confiança pública. Mas, no seio da família real, as relações romperam-se e mergulharam no silêncio. As conversas eram curtas, formais e cautelosas. Catherine e William falavam educadamente em público, raramente em privado. A sua união, antes inabalável, tornara-se uma farsa. Certa noite, caminhou sozinha até a capela. O ar estava fresco, e as velas tremeluziam contra as paredes de pedra. Ajoelhou-se não por ritual, mas por cansaço. Se a verdade nos destrói, sussurrou ela. Então, talvez já tenhamos partido. As suas palavras ecoaram suavemente na sala vazia. Entretanto, a opinião pública tinha mudado novamente. A nação, exausta pela revelação, começou a romantizar a dor. Os comentadores falavam de resiliência, de uma família que se mantinha unida sob uma pressão insuportável. A tragédia tornara-se um espetáculo, e nesse espetáculo as pessoas encontraram conforto. A monarquia, ao que parecia, conseguia mesmo sobreviver à dor, transformando-a numa narrativa. Catarina compreendia isso melhor do que ninguém. Cada aparição, cada sorriso, cada vestido, cuidadosamente escolhido, tornava-se um verso numa história escrita por outros. Mas agora, pela primeira vez, ela questionou-se sobre o que aconteceria se deixasse de desempenhar o seu papel. Uma semana depois, ela solicitou discretamente que se afastasse das funções públicas apenas temporariamente, segundo o comunicado. Mas aqueles que lhe eram próximos sabiam que era mais do que exaustão. Foi um ato de autopreservação. Quando o anúncio foi divulgado, o mundo reagiu com tristeza e especulação. As manchetes falavam do preço da verdade, de uma princesa desfeita pela revelação. Mas aqueles que a viram em privado disseram que nunca aparecera tão em paz. Nessa noite, ela e William tiveram uma breve conversa junto à lareira. Falou sobre compromissos futuros, sobre discursos que precisava de fazer. Ela ouviu, assentindo suavemente, e depois disse: "Nasceste para liderar, mas eu nunca nasci para seguir." Encarou-a por um longo momento e disse simplesmente: "Eu sei." Permaneceram em silêncio, as chamas refletidas nos seus olhos, duas almas unidas, pelo dever separadas pela verdade. Lá fora, Windsor mantinha-se novamente silenciosa, como sempre acontecia após as tempestades. Mas algo irreversível tinha mudado. A monarquia continuaria como sempre acontecera. Contudo, aqueles que ali estavam nunca mais seriam os mesmos. Para Catherine, a traição não tinha sido o que os outros pensavam que ela tinha feito. Foi o que ela suportou para os proteger. A verdade viera ao de cima sim, mas levara o seu coração consigo. Na manhã em que a crítica seria entregue em Londres, parecia estranhamente silenciosa. O trânsito fluía, os comboios chegavam às portas das lojas, abriam-se, mas tudo parecia parar na inspiração. O relatório em si era sucinto, um resumo preliminar de historiadores independentes, mas todos entendiam que não seria julgado pela sua dimensão. Seria julgado pelo que permitia a nação imaginar. Às 9 horas, apareceu um ícone PDF no site do gabinete do primeiro-ministro. Os servidores cambaleavam sob o peso da curiosidade da hora de ponta. As manchetes surgiam em tempo real. Palavras que a coroa preferia evitar. Ajustamento de inscrição.
proteção, ambiguidade. Alinhavam-se nas páginas, como as pedras cuidadosamente dispostas numa muralha defensiva. A revisão não fez acusações. Ela verificou registros, sincronizou datas e reconheceu decisões institucionais tomadas no contexto da reputação da instituição. Nomes não foram mencionados. As consequências eram iminentes. Era uma expressão comum no vocabulário da sobrevivência. Na sala de imprensa do Palácio de Buckingham, as câmaras aguardavam uma declaração que nunca chegaria. O rei escolhera o silêncio digno, deliberado e irritante. Em vez disso, foi enviada uma única página a todas as redações. A Casa Real congratula-se com o esclarecimento prestado por peritos independentes e reitera o seu compromisso com a estabilidade do acordo constitucional. Não haverá mais comentários neste momento. Estabilidade. Acordo. Comentário omitido. Um léxico que guiara a monarquia através de tempestades soava agora como um eco num salão vazio. Do lado de fora dos portões, o público fazia o que sempre faz perante uma fachada intocável. Criaram a sua própria linguagem. Alguns trouxeram flores com bilhetes que diziam "Ainda acreditamos". Outros trouxeram fotocópias de notas de rodapé sublinhadas a tinta azul. Numa parede próxima, alguém escreveu com giz uma frase que atraiu uma pequena multidão. Não podemos amar o que não nos é permitido conhecer. Em Windsor, o rei leu a crítica sozinho. O escritório estava escuro, exceto pela luz natural de inverno. Virava as páginas lentamente, segurava-as durante mais tempo do que o necessário e voltava a colocá-las na mesa, com uma precisão que parecia cuidadosa, mas transmitia fadiga. Quando o secretário particular entrou, Charles fez uma única pergunta. "Isso acaba?" A resposta foi sincera. "Majestade está a diminuir." O rei assentiu, uma vez o que num palácio é a diferença entre uma ordem e uma oração. Assim, facilitamos as coisas. O Guilherme escolheu um caminho diferente. Com a abertura de um centro de empreendedorismo juvenil agendada em Birmingham, ponderou cancelar, mas depois decidiu o contrário. Iria e não se esconderia atrás de discursos preparados sobre a oportunidade e a comunidade. No comboio, em direção ao norte, os assessores rodeavam-no com frases feitas como "aprendizagem através do serviço", "seguir em frente", e observavam-no a ignorá-las. Chegou a um salão cheio de adolescentes que o aplaudiram primeiro e depois se calaram no silêncio que se segue ao reconhecimento. Ele não usou púlpito. "Obrigado por me receberem", começou com a voz firme, mas sem rodeios. "Sei que muitos de vós têm perguntas às quais não posso responder completamente. Posso afirmar o seguinte: uma família, tal como um país, é responsável perante a verdade, mesmo quando essa verdade custa mais do que o orgulho. O nosso dever é suportar esse custo sem comprometer aquilo que devemos proteger." Fez uma pausa, deixou a conversa acalmar e acrescentou mais baixo: "Seremos mais eficazes convosco se formos honestos." Durou 2 minutos. A repercussão foi maior do que qualquer transmissão. O vídeo deu a volta ao mundo ainda antes de ele sair do edifício. Os comentadores descreveram-no como uma repreensão implícita, uma distinção geracional. Uma promessa feita em público que teria de ser cumprida em privado. Em Kensington, Catherine assistiu ao vídeo uma vez e fechou o portátil. As palavras eram dele, e eram dela também. Passou a tarde no asilo que se recusava a abandonar sentada, com uma avó que lhe pedia apenas que lhe dessem a mão. A mulher não mencionou palácios nem papéis. "Pareces cansada, querido", disse ela. "Descansar é uma tarefa sagrada." Catherine sorriu com os olhos e disse: "Estou a aprender." Quando saiu, um funcionário colocou-lhe um bilhete na palma da mão. "Ainda cá estaremos quando o barulho acabar." Ela dobrou o papel na manga como se fosse uma relíquia. Ao cair da noite, o parlamento encheu-se de declarações calculadas para soarem como uma demonstração de apoio a todos os partidos e, ao mesmo tempo, como mera retórica política. O primeiro-ministro elogiou a gestão firme de uma instituição tão valiosa. O líder da oposição apelou a uma prestação de contas mais completa para que a confiança pública se ancorasse na transparência.
Membros influentes de ambos os partidos reconheceram a reverência, partilhada a relutância também partilhada, e a promessa de que o próprio tempo seria a investigação que ninguém tinha vontade de conduzir. Lá fora, uma chuva miudinha voltou e fez com que tudo parecesse brevemente novo. No seio da família não havia espaço para novidades. O rei encontrou-se com Guilherme em Windsor sem a presença dos seus conselheiros. Desta vez, nenhum retrato os acompanhou. Dispensaram uma cerimônia que nenhum dos dois conseguia sustentar. Charles começou com gratidão. Birmingham foi bem gerida e passou a demonstrar cautela. Não devemos transformar isto num referendo sobre a coroa. Guilherme não argumentou. Ele apontou a diferença. Já está, senhor. Só não está em votação. O olhar do rei recaiu sobre as mãos, depois sobre a janela, onde o crepúsculo delineava o contorno de um país que passara a vida a tentar servir, impedindo-o de ver demasiado. Acha que eu errei, disse. Sem dúvida. William, que aprendera a suportar a dor de concordar, respondeu suavemente. Acredito que herdamos erros e repetimos a sua lógica. Permaneceram em silêncio, sem reconciliação, mas com reconhecimento. Quando se separaram, nenhuma decisão tinha mudado. Mas algo essencial tinha mudado. Havia um consenso de que o amor e o dever já não eram sinônimos naquela casa. Catherine regressou tarde a Londres e encontrou os filhos a dormir, projetos escolares espalhados como constelações pela mesa da cozinha. Ela arrumou distraidamente tampas de cola, lápis de cera, uma coroa de cartão, cujas bordas já estavam a desfiar, e apercebeu-se da metáfora antes que pudesse recusá-la. No seu quarto, escreveu a última página do diário que guardava para os momentos difíceis. A verdade não nos destruiu. Ela pôs fim à história que nos mandaram contar. Aprenderemos uma história diferente, ou tornaremos-nos relíquias do passado. Fechou o livro e guardou-o no fundo de uma gaveta, ao lado de uma carta selada que nunca enviara. Pouco antes da meia-noite, um pequeno gesto tornou-se o ato mais eloquente do dia. Os arquivos reais publicaram um aviso. Registros selecionados mencionados na recensão seriam exibidos ao público durante 3 sábados consecutivos, com entrada mediante bilhete com hora marcada e uso de telemóvel permitido. Era uma experiência ao mesmo tempo controlada e radical. O acesso era medido por hora, ou seja, pelo tempo de permanência de cada visitante. O anúncio não continha qualquer pedido de desculpas, apenas detalhes logísticos, mas o simbolismo era inconfundível. Pela primeira vez, a cortina não só se moveria, como se abriria. O primeiro sábado chegou frio e soalheiro. As pessoas faziam fila de casaco e sapatos comuns. Uma professora de história reformada chorou ao ler uma nota à margem que correspondia a uma memória que guardava desde o seu primeiro período na sala de aula. Um estafeta traçou uma linha de tinta com o dedo antes de se aperceber envergonhado e depois sorriu para o guarda, que fingiu não ver. Uma aluna fotografou um livro de registros e sussurrou-o à mãe, pelo que anotaram como se fosse a hora dos trabalhos de casa. Numa sala, uma arquivista respondia a perguntas com uma humildade que parecia inédita. "Por que é que isto não foi mostrado antes?" perguntou alguém. O arquivista cruzou as mãos. "Porque não fomos suficientemente corajosos para sermos comuns", disse. No segundo sábado, a fila tinha diminuído, não porque o interesse tivesse descido, mas porque a procura tinha sido saciada com algo que raramente recebia uma porção do que tinha pedido. Silenciosamente, sem alarido de triunfo, a desilusão diminuiu. Não em todo o lado, não completamente. O suficiente. Nos bares, a conversa suavizou-se, passando da indignação à discussão. Nas cozinhas, da acusação à aceitação, a confiança não voltou de imediato. Ela infiltrou-se. Ao entardecer da terceira semana, William e Catherine percorreram o longo caminho atrás de Kensington, onde as luzes da cidade começavam a misturar-se com o céu. Optaram por não utilizar câmaras, nem qualquer tipo de auxílio. Os seus passos harmonizavam-se sem esforço. "Acha que ela aguenta?" perguntou. A coroa. Ela ponderou a questão, como se fosse algo vivo. "Se ela respira", disse ela. "Se preferir,
a respiração ao mármore, assentiu. Um pequeno ato de concordância em particular. Então, respiraremos, disse mesmo que isso signifique ficar sem ar durante algum tempo. Em Windsor, o rei parou de novo diante da janela que se tornara um espelho e uma sentença. Não perdera o seu país, nem o seu filho, nem a coroa. Perdera uma certeza, que se disfarçara de sabedoria. Em seu lugar, havia algo menos confortável e mais prático, o reconhecimento de que a resistência sem confissão se cristaliza em distância. Tocou no vidro, afastou a mão e deixou o quarto escurecer. À noite, instalou-se nos palácios e nos terraços nos autocarros que paravam e nas raposas que cortavam as sombras entre os matos. A crítica manteve-se online. Os bilhetes, para o arquivo, esgotaram as cartas. Chegavam aos magotes algumas duras, muitas de diferentes tipos. Nada terminou, tudo se alterou. A verdade não se fez ouvir com um estrondo, mas com uma pressão que duplicou o que não se quebrava. A monarquia perdurou como sabe fazer. A família, como é próprio das famílias, aprendeu a carregar um fardo que não conseguia largar. E algures entre o mármore e a respiração, aguardava uma nova história, uma que exigiria menos cortinas e pediria finalmente para ser contada à luz do dia. No final, a verdade fez o que o tempo e o poder não conseguiram. Ela falou: a monarquia permanece, mas nunca mais será a mesma. Se esta história o emocionou, subscreva e acompanhe-nos enquanto continuamos a desvendar os capítulos não contados do legado da realeza britânica, onde cada silêncio esconde um segredo e cada revelação transforma a história. A história seguinte começa onde esta termina, sob a coroa por detrás da cortina.